Olá, pessoal! O assunto dessa aula será análise estatística básica. Continuaremos nossa análise exploratória com novas ferramentas para descrever e visualizar os dados. Voltemos ao nosso exemplo de vendas de limonada. É bem comum calcularmos estatísticas como o número de observações, o total, a média e os valores mínimo e máximo das variáveis para descrever a base de dados. Algumas dessas informações são bastante úteis, como a receita total ou a média de vendas. Outras, no entanto, como a soma da temperatura e do preço, não têm qualquer validade. Outra forma de descrever os dados é promover algum tipo de agregação. Podemos calcular o total ou a média das variáveis segundo os dias da semana, por exemplo. Nesse sentido, observamos que os domingos são os melhores dias para vendas, e também o dia em que foram distribuídos mais panfletos. De outra forma, podemos utilizar algum critério para agrupar os dados. Podemos subdividir os dias da semana segundo o preço cobrado. Nesse caso, vemos que no período em que se cobra menos por limonada, as médias de vendas são menores. No entanto, nesse período, as médias de temperatura são menores e de chuva são maiores, o que nos leva a acreditar que seja período de inverno. Um modo eficaz de demonstrar características dos dados é visualizá-los por meio de gráficos. Um exemplo é o gráfico de linha. Os gráficos de linha são bastante utilizados para mostrar o comportamento de alguma variável em relação ao tempo. Nesse exemplo, a variável receita é plotada em função do tempo. A variável data aparece no eixo horizontal, normalmente chamado de eixo X. Já a variável vendas aparece no eixo vertical, conhecido como eixo Y. O título e a legenda do gráfico são importantes para entender o que está acontecendo. Outro tipo de gráfico muito popular em relatórios de negócio é o gráfico de pizza. Esse gráfico não possui eixos. Ele mostra a proporção em relação ao total. Nele é possível notar que 18% da receita no período foi obtida nos domingos. Outra forma de mostrar a mesma informação é utilizar um gráfico de colunas. No eixo X aparecem os dias da semana e no eixo Y a receita total. Esse formato é utilizado para comparar valores numéricos. Ainda podemos usar o gráfico de colunas para comparar valores entre várias categorias. Nesse caso, observamos a receita média por dia da semana e de acordo com o preço cobrado por limonada. Um dos gráficos mais utilizados na estatística é o de dispersão. Ele permite comparar dois valores numéricos. Cada ponto é a combinação dos valores de uma observação. Nesse caso, observamos a variável panfletos no eixo horizontal e a variável vendas no eixo vertical. Os pontos no gráfico representam os dias em que foram registradas as informações. Com ele, podemos ver o padrão de comportamento das vendas em relação à distribuição de panfletos. Parece haver uma tendência positiva entre as duas variáveis, ou seja, quando se distribuem mais panfletos, ocorrem mais vendas. Esses foram os exemplos de como podemos descrever e visualizar os dados. Como próxima atividade, temos a atividade prática Laboratório 2. E até a próxima aula.